Vitória, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos hoje para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Flávio Dino e também o ministro Cristiano Zanin acompanharam o entendimento de Moraes. Bolsonaro, todo mundo sabe, está preso desde o último sábado, dia 22, e ocupa uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão do Bolsonaro preventiva está sendo analisada no plenário virtual do STF, que é uma situação em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da corte, de modo digital, sem a necessidade de uma sessão presencial. A maioria do colegiado confirmou a decisão de Moraes, que é o relator do caso, que converteu a prisão domiciliar de Bolsonaro em prisão preventiva no último sábado, após a suposta tentativa de violação da tornozeleira eletrônica que aconteceu e que inclusive foi amplamente divulgada. Estamos discutindo isso desde o início da edição. O Bolsonaro passou por uma audiência de custódia ontem. Ele alegou uma tentativa de violar o dispositivo, disse que teve uma confusão mental e por isso aconteceu essa situação do dispositivo da tornozeleira. E a partir de hoje havia essa votação em plenário virtual para a manutenção ou não da prisão preventiva do ex-presidente. Portanto, tanto Flávio Dino como Cristiano Zanin e o relator Alexandre de Moraes já fazem um 3-0 para a manutenção da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Legal. Vamos lá, vamos conversar sobre isso então rapidamente, porque Jorge Serrão está chegando, mas é importante. Primeiro, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Alguma dúvida? Você acha que Flávio Dino vai soltar a mão do Moraes agora? Você acha que Cristiano Zanin vai soltar a mão do Moraes agora? Falta o voto da Carmen Lúcia, mas a gente já sabe qual é. Veja, nós estamos falando de quem odeia o presidente Bolsonaro, tem ódio mortal do presidente Bolsonaro, que se chama Alexandre de Moraes. Nenhuma dúvida para você, não é? Ok. Ele magnetizado, ele sancionado, ele ainda mais raivoso, ele ainda mais bravo, mais vingativo, continua com a caneta na mão. Você vai se lembrar, quando magnetizado foi, no dia 30 de julho, próximo passado, o presidente Bolsonaro ainda não estava em prisão domiciliar. O presidente Bolsonaro, naquele momento, usava tornozeleira, mas tinha uma vida das 7 da manhã às 7 da noite, que podia sair de casa, dar expediente, por exemplo, no PL, onde trabalha. Dia 30 de julho. Minha fala na Auriverde qual foi? Escuta, só um pouquinho. O magnetizado vai continuar com a caneta na mão? No Brasil está tudo bem? Alguém que tem o poder que tem Alexandre de Moraes, revestido do ódio, da vingança, da fúria, da raiva, da braveza, revestido de tudo isso por ter sido magnetizado, ele vai continuar com a caneta na mão? Não há nenhuma previsão legal. Não estou pedindo nada que não seja legal. Mas não existe uma previsão legal no Brasil para que um magnetizado, um sancionado, considerado pelos americanos violador dos direitos humanos, não há nenhuma ferramenta para a gente afastar durante um processo? Olha, o senhor foi magnetizado, o senhor vai ficar agora o tempo necessário para que um processo administrativo seja aberto, então o senhor será analisado pelos membros da turma, por um colegiado, não sei, vai se montar um colegiado, não sei. Mas o que fica difícil de entender é um magnetizado, revestido de ódio, fúria, vingança, tudo que a gente já sabe, continuar com a caneta na mão. Eu disse isso no dia 30 de julho. A gente caminha já pro domingo, é dia 30 de novembro. O mês 11, foi no mês 7 que magnetizou. 4 meses depois, esse cidadão continua com a caneta na mão, julgando em processos absurdos de quem ele foi vítima, segundo ele mesmo. Então nós temos aí um magnetizado que está louco para ver outros na mesma situação. E aí ele chama para votar. Na primeira turma tem Dino,
o terrivelmente comunista, o representante legal do PT dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal, odeia Bolsonaro, odeia a direita, odeia os conservadores, odeia os nossos valores. E esse senhor está julgando o Bolsonaro. E está tudo bem. Terceiro voto formando a maioria, Cristiano Zanin, advogado amigo do Lula. Está tudo bem mesmo? Então, disso, o que nós precisamos entender? Eu proponho, não sei para quando, duvido que isso aconteça para a próxima eleição, em 26, mas nós precisaríamos de uma eleição constituinte para formar membros de uma Assembleia Constituinte, deputados constituintes. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que já mostrou que não serve mais para nós, ela não atende os nossos anseios. Um exemplo é esse, a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal no modelo que se dá. O Bessias é o próximo. Você tem alguma dúvida que ele será aprovado por um Senado covarde, um Senado frouxo? É óbvio que será. Tudo bem, mas espera um pouquinho. Então nós precisamos mudar a escolha do indicado. Como assim? Eu não posso deixar na mão do presidente da República isso. Isso sempre vai ter um viés político, independentemente de quem esteja na cadeira. É óbvio que vai ter. O presidente Bolsonaro, quando colocou André Mendonça, não vou falar de Nunes Marques, que é outro caso. Um dia a gente conversa. Outro caso. André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Ele foi escolhido, claro, notório saber jurídico, ok. Mas ele também foi escolhido porque é um terrivelmente evangélico, teria que ser o defensor dos nossos valores, dos nossos princípios. Mas é mais um mudinho, que tem um instituto que faturou 4.800.000 reais só em um ano, atendendo tribunais de conta, prefeituras e governos. A gente já percebeu o seguinte: escolha ideológica, escolha política, não dá certo. E agora, com essa renovação do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter Jorge Messias por 30 anos na casa. Então a gente aprendeu que esse modelo de definição do indicado não serve. Não dá para nós. Desculpa, mas você vai aceitar isso até quando? A gente precisa pedir uma nova Assembleia Constituinte para mudar o indicado, o modelo de indicar. E outra, com mandato, 8 anos de mandato, tchau. Tem que ser juiz de carreira, tem que ser por tempo de serviços prestados à magistratura, antiguidade. Tem que ter algum modelo para a gente acabar com o que a gente chama de ativismo judicial, mediante uma ideologia de quem compõe o Supremo, que tem uma indicação política. Se tem uma indicação política, eu vou querer que ele seja o quê? Meramente técnico? Não, não vai ser. Então, essa engrenagem da Constituição precisa ser alterada. Está com a comida, está enferrujada, não dá mais. Quer ver um outro ponto? E eu já vou encerrar meu comentário, Edson. O presidente do Senado ser o único homem, o único. Não adianta ter 41 assinaturas para pedir a abertura de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Não adianta. Você pode fazer chover, amigo. Não é? O cacique, o pajé vai bater vai chover aqui. Você pode fazer chover, fazer o que você quiser. Dança da chuva. Pode fazer o que você quiser. O presidente do Senado é que define se tem processo de impeachment contra ministro do Supremo. A gente viu o Rodrigo Pacheco, olha o que ele fez. A gente vê o Alcolumbre fazendo o que está fazendo, se acovardando, defendendo os seus próprios interesses. E por que eu posso lhe dizer isso? Quando ele põe sigilo nas imagens do Senado. As questões envolvendo o seu ex-chefe de gabinete, que recebeu alguns milhões da turma do INSS. A gente vai falar disso ou não vai, Alcolumbre? E o cara vai amarrando o rabo
E aí, de rabinho bem amarrado, sujo pra cacete, bem amarrado o rabinho, o que ele faz? Não pauta impeachment de ministro e a gente se cala? Então veja, o que está acontecendo agora no Brasil. 3 votos definem que Bolsonaro continuará preso preventivamente. Moraes, que odeia Bolsonaro, o resto você já sabe. Dino, o assessor direto do PT dentro do Supremo, e o Zanin, amigo do Lula. Isso tem valor para quem? Tem valor legal porque os caras foram escolhidos em sabatina, passaram na porcaria do Senado. Agora, tá bom, eu olho e falo assim, tá, uma turma que tem Moraes, Dino, Zanin e Carmen Lúcia. Ó, o que cair ali da direita vai dar o quê? Vai dar ruim, óbvio. Óbvio. São previsíveis, como nascer e o pôr do sol, são cansativos, porque insistem na mentira, e a gente aqui tem que noticiar isso para você. Formou-se maioria. Bolsonaro continua preso preventivamente. Alguma novidade? Zero novidade.